A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, desejando a todos uma ótima tarde, na paz, na bênção de Deus, que você possa estar sempre agradecido por Deus. Deus nos preparou uma tarde tão especial, um dia tão maravilhoso, para glorificarmos e adorarmos o teu santo e poderoso nome. Agradeço a Deus pelo dia que o Senhor tem me preparado, por me permitir adorá-lo, engrandecer o teu santo nome. E com certeza estamos na presença de Deus, procurando estar mais próximos de Deus. Eu falo de intimidade, porque todos nós temos que ter uma intimidade com Deus, conhecimento da palavra, para nos aperfeiçoarmos mais, para nos aproximarmos e com certeza morarmos nas mansões celestiais. Quero trazer uma mensagem hoje de reflexo, uma mensagem de desafio, onde a palavra de Deus nos orienta muito bem, e com certeza eu estou falando do patriarca Jó. Jó, ele se indignou muito, ele não estava entendendo as coisas, mas a palavra de Deus é a resposta para tudo, e com certeza o Senhor desafia Jó. Se encontra em Jó, capítulo 42, no versículo 1, que nos diz assim: Jó respondeu ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Bendito seja o nome do Senhor, palavra maravilhosa, uma palavra que realmente traz uma primazia, onde fala de intimidade com Deus. Muitas pessoas hoje não têm aquela intimidade com o Senhor porque não entendem das coisas de Deus. Muitas pessoas que se acham que são de Deus, pastores, obreiros, muitos não têm intimidade com Deus. Mesmo pode ser reto, íntegro e se desviar do mal, mas muitos ainda não têm intimidade com Deus, não sabem o que é isso. Por quê? Porque ainda se mantém a doutrina do egocentrismo. Então isso, a palavra de Deus joga por terra, e nós vemos aqui a palavra de Deus, do patriarca Jó, uma grande lição que nós aprendemos aqui. Então as pessoas falam que da palavra de Deus relacionada ao livro de Jó, dizendo que isso, dizendo que aquilo não, mas a história final mesmo, ela nos mostra que Jó não tinha intimidade com Deus. Então nós lemos aqui e nós vamos aprender com as coisas santas de Deus. Em face ao extraordinário desafio de Deus, Jó somente poderia se humilhar-se diante de Deus. Tanto que a palavra fala, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele venha nos exaltar. Humilhar é ser humilde, não só na presença de Deus, mas em casa, na sociedade, por onde nós estivermos, ser humildes na presença de Deus. Então nós vemos aqui, olha, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Então a palavra de Deus, muitas pessoas acham que entende, muitas pessoas acham que compreende. Eu estou sempre falando, nesses meus vídeos, que temos que ter a interpretação sobrenatural revelada pelo Espírito Santo para você saber das coisas santas de Deus. Então não adianta você ser uma boa pessoa, você fazer caridade, você fazer isso, você fazer aquilo. Ter intimidade com Deus. Então isso é o mais importante, ter intimidade com Deus. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então Jó, ele se humilha perante Deus. Então nós vamos ver o que aconteceu para que Jó fizesse isso, porque os desafios aconteceram. Desafio de Deus. Primeiro, a ignorância de Jó. Muitos obreiros hoje são ignorantes. Não assim que não levam o desaforo para casa, mas que não tem a interpretação da palavra de Deus.
né? Jó 38:1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha só, a primeira pergunta de Jó, a primeira pergunta de Deus para Jó. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Negridão, trevas. Então quer dizer, Jó estava cego espiritualmente. A palavra de Deus ela nos relata em 2 Coríntios 4:4, né, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. O que quer dizer incrédulo? Aquele que não é crédulo. Né? Não adianta você crer, né? E não adianta você ouvir e crer. Você não obedece às coisas de Deus. Então, são 3 verbos: ouvir, né? A palavra ela é falada, o verbo falar, depois o verbo ouvir, depois o verbo crer. Mas tem o verbo obedecer. Quem tem ouvidos, ouça, obedeça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então que Deus fala: olha, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, faze-me, né? E perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Deus dando uma lição de moral para o patriarca Jó. Então agora Deus se coloca, né, digamos assim, como servo, e coloca Jó como se fosse Deus. Então, Jó, agora eu te perguntarei e tu me responderás, né? Ou quer dizer, então tu me ensinarás, né? Onde estavas tu quando eu fazia a fundação do mundo? Né? Faze-mo saber se tens inteligência. Quer dizer, para o bom português, claro, né? Estava chamando Jó de burro, né? Ignorante, sem letra, né? Então isso é o que muitos não conseguem ter a interpretação sobrenatural da palavra de Deus. Então nós vemos essas balbúrdias de muitas igrejas sem Deus, né? E só do homem, né? nas suas axiologias ou ideologias, e tem muitas pessoas que estão doentes e mortas espiritualmente. Então Deus faz essa pergunta para Jó claramente: agora cinge os teus lombos como homem. Então quer dizer, praticamente falou que Jó não era homem, entendeu? Não era um homem digno. Por quê? Porque estava cego espiritualmente. Então agora, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então do capítulo 38 ao 40, você vê que são várias perguntas em cima de perguntas. Então quer dizer, e ele não se achou em si. Então ele teve que se calar perante Deus, ficar quietinho, para que ele tivesse uma razão, né, adequada, para que ele visse que não é como nós queremos, é como Deus quer e da maneira que Deus quer. Olha o versículo, o que diz aqui, em 40, versículo 1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Então quantas pessoas contendem com Deus? Tem muitas pessoas que são contenciosas com Deus. E isso é fruto da carne, ao qual diz a palavra de Deus em Gálatas 5, 19 a 21, que não herdarão o reino de Deus. São pessoas que fazem contendas, ficam contendo com todo mundo, né? Arrumando confusão com todo mundo. Então quer dizer, não provém de Deus. E Deus diz claramente aqui, Deus fazendo essa pergunta: porventura contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim com Deus responde por isso? Então Deus perguntando para Jó: meu amado irmão, minha amada irmã, para de contender com Deus. Nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Porque uma coisa é a vontade soberana de Deus, que essa ninguém entende, nós temos que adorar a Deus. E depois é a vontade permissiva, por quê? Porque eu quero, mas Deus não quer. Mas Deus permite que as coisas erradas aconteçam comigo, para quê? Para que eu venha ter intimidade com Deus. Então nós temos que aceitar isso, deixar Deus agir por sua vontade soberana. Resposta de Jó: ele se silencia e admite a sua ignorância, quer dizer, um iletrado espiritualmente das coisas de Deus, porque não entendia Deus, né? Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu?
Então, quer dizer, agora ele já começa a entender, ele já começa a ter uma equidade, né? Uma razão racional para entender que ele está errado e por isso ele se abomina. Então diz mais, a minha mão ponho na boca, então quer dizer, eu vou me calar perante ti, não falo mais nada. Meus amados irmãos, quando Deus falou, olha, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o povo ali com Moisés estava se contendendo, brigando, querendo respostas. Às vezes Deus não quer dar a resposta para nós e Deus fala, calai-vos, fecha a boca. É isso que Deus está falando aqui para cada um de nós nessa tarde maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então quer dizer, Jó entendeu, eu vou calar a minha boca e vou ouvir Deus agir. Olha o desafio, né, de Deus. 46. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, cinge agora os teus lombos como homem e te perguntarei, e tu me explicarás. Quem pode explicar as coisas de Deus? Né? Ninguém tem competência nenhuma para explicar as coisas de Deus. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Quantas pessoas condenam a Deus? Milhares de pessoas condenam a Deus, né? Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? O que Deus está falando aqui para todos nós, que nós temos que aceitar até os juízos de Deus, porque é agradável ao Senhor. O que eu quero dizer com isso que o Espírito Santo me passa? As pessoas não aceitam sofrer por amor a Cristo Jesus. Quantos pastores e as poderosas pastoras estão ensinando numa heresia, né, que não se deve sofrer. A palavra de Deus fala em 1 Pedro que é grato sofrermos, e Romanos 8,17, nós somos herdeiros e co-herdeiros nos sofrimentos de Cristo. Filhinhos, tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, olha, mas eu venci, entendeu? Não temas, né? Tem de bom ânimo. Então quer dizer, as pessoas não compreendem as coisas santas de Deus. Diz mais ainda, a resposta de Jó, ele confessa sua presunção e se arrepende. Quer dizer, pessoas presunçosas, ignorantes, soberbas, prepotentes e egoístas. Então quer dizer, e se arrepende. Jó se arrependeu, não teve remorso. 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada pode ser impedido. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus quando Ele quer. Se Deus tiver que abrir a terra, Ele vai abrir a terra, o mar. Se Deus tiver que fazer novos céus e nova terra, Deus fará, porque Deus é Deus, Ele é Deus, e não há contenda contra isso. E aí diz mais, por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, se humilha perante a potente mão de Deus. Não queira ser mais que Deus, não seja um ignorante, seja simples e humilde, de coração contrito e aquebrantado. Deixa Deus agir na tua vida. Se está difícil, não se preocupes com isso. Deus fala, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está falando, eu estou agindo a teu favor, mas tu ainda quer contender comigo sobre os meus juízos. Nós temos que aceitar os juízos de Deus, porque isso é Deus na nossa vida. Deus está sendo Pai, Deus não está sendo padrasto, porque Ele é Pai, Ele é Deus e Ele age conforme nós merecemos. Então, vamos glorificar, vamos exaltar e bendizer o nome de Deus. Amém? Desejando a todos uma boa tarde, de paz, de alegria, de harmonia. Deixa Deus agir na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.